Semestre 2021/25021, Laboratório Circo Slot, Universidade de Brasília, grupo 44, os componentes do grupo são Gabriel do Consul Miranda Ravel Pereira. Esse é o vídeo correspondente ao exercício 4 do projeto final, que pede para a gente dividir R2 por R3, dado essa margem de valores aqui, sendo que R3 não pode ser zero, mas eles podem ser negativos, e pede para a gente mostrar esse resultado em R1. Bem, vamos lá. A gente pode perceber que esses limites aqui, eles são justamente os limites permitidos. Repare que aqui tem um menor igual e aqui tem um maior. Ou seja, esse limite aqui, ele é o máximo número negativo que eu consigo representar em complemento de 2 para 16 bits. E esse aqui é o máximo número positivo. Repare que, deixa eu pegar um exemplo aqui qualquer. Pegando um exemplo qualquer aqui, a gente vê que sempre consegue representar um negativo aqui, por exemplo, 4 bits, a gente sempre consegue representar um negativo a mais. Por isso menor ou igual aqui e não só menor. Bem, então vamos ao funcionamento do nosso circuito. Nosso código. Aqui, nosso código. Esse é o código do exercício 3, que as 5 linhas padrões iniciais, a última linha também inicial. Esse é o código do exercício 3, que eu simplesmente subtraio de R2, R3, até que R3 seja maior do que R2, e cada vez que eu subtraio, eu conto quantas vezes eu estou subtraindo, e aí no final eu mostro quantas vezes eu subtraí, que exatamente vai ser o resultado da divisão. Eu expliquei esse funcionamento do circuito 3. Aqui está o código do circuito 4, que é o mesmo princípio de funcionamento, ou seja, essa parte laranja aqui está praticamente idêntica. Eu não sei se mudou algum código devido ao posicionamento na memória, né? Porque às vezes a gente referencia volte menos 3 casas, pule 5 casas, e às vezes mudando a posição a gente tem que mudar um pouco o código, mas o princípio é o mesmo de funcionamento. Acho que talvez até está idêntico. Bem, como é que funciona? As 5 linhas iniciais, padrão, né? Aí funciona semelhante ao exercício 2. Eu até copiei mesmo essas 2 linhas aqui que eu fiz para o exercício 2, que elas analisam se R2 e R3 são negativos. Se forem negativos, elas convertem para positivo esses valores. Então, exatamente como eu fiz para a multiplicação, estou fazendo para a divisão, convertendo os valores de R2 e R3 para positivo, para os seus módulos, se eles forem negativos. E aí, dados os valores positivos, eu posso fazer a divisão normal, como se fosse todos os valores positivos, exatamente como eu fiz em 3, que é o mesmo código até. Então, simplesmente faço a divisão normal com os valores positivos. Daí eu vou armazenar em R1 esse resultado, e pelo princípio da divisão, né, sinais opostos geram negativo. Se os dois forem negativos, ou se os dois forem positivos, o resultado da divisão vai ser positivo. Então eu simplesmente faço igual eu fiz também no exercício 2. Eu dou uma analisada em R4, porque aqui em R4, se R2 for negativo, eu somo 1 em R4. Se R3 for negativo, eu subtraio 1 de R4. E como meu R4, por definição, devido ao meu reset síncrono, começa em 0, se no final das contas os dois forem negativos ou nenhum, o meu R4 vai ser 0 no final. Se só um aqui, se só um for negativo, ou o meu R4 vai ser 1, ou o meu R4 vai ser menos 1. Então, de toda forma, ele vai ser diferente de 0. E é justamente o que eu faço aqui. Eu analiso se R4 for 0. Se ele for 0, eu não preciso fazer nada, porque o meu resultado é positivo. Eu simplesmente vou para essa última linha que me leva para mostrar R1 no final aqui. Mas se ele for negativo, se R4 for diferente de 0, na verdade, quer dizer que o meu resultado é negativo. Então, eu tenho que convertê-lo para negativo. Eu simplesmente faço um XOR com todos os 1. Aí eu inverto e adiciono 1, o procedimento para fazer o complemento de 2. Aí no meu código aqui, no meu
no código do exercício 4, eu simplesmente copiei esses códigos também. Aqui, ó, você pode ver que tá o R4 aqui também, idêntico. Eu simplesmente analiso o valor de R4. Se ele for negativo, eu faço a conversão. Se ele for positivo, eu simplesmente vou para cá e vou para o final. Esse é o funcionamento do meu circuito. Eu vou abrir aqui, né, o programa 4, para eu não ficar mudando ele, só backup. Eu vou salvar por cima desse cara aqui. Agora pronto, eu posso mudar de boa. Tá legal. Então, na minha memória aqui tá o código que eu já copiei. Primeiramente, eu vou fazer o número máximo negativo, que é 8.000. O número máximo negativo permitido pela margem, né? Dividido por esse aqui eu vou manter fixo, esse segundo, que é esse número corresponde a 1.000. Então vai ser 32 menos 32.768 dividido por 1.000. Isso em hexadecimal. Vou dar OK. Hexadecimal com complemento de 2. Dá OK. Eu vou dar um play aqui. Então vou resetar o meu circuito. Aí você pode ver, não sei se eu mostro, não sei se fica grande. Só vamos fazer os primeiros procedimentos aqui. Você pode ver, ó, ele vai para a linha 1, aqui, ó. Vai para a linha 2, para a linha 3, aí da linha 3 pula para a linha 5. Aí a linha 5 ele vai analisar se R2 é negativo, nesse caso era, então ele vai converter e registrar em R4, que ele fez essa conversão. Daí ele vai para a linha, da 9, tinha 9 aqui, pulou para B, pulou para D na verdade, que é um D, da 9 pulou para D, significa que R3 já era positivo, ele não precisou fazer a conversão, porque é 1.000, né, R3 positivo, então ele simplesmente pulou. Agora ele vai fazer a divisão normal, e vai ser um pouquinho demorado, né, porque vai dar 32 loops, mais ou menos, então não vou passar para isso. Ele vai chegar aqui, vai ver que R4 é diferente, porque teve essa subtração aqui, é diferente de 0. E aí ele vai converter o resultado final de armazenado em R1 para positivo e vai mostrar no final. Então, simplesmente vou ativar o clock automático, vou colocar o clock automático e o resultado final é menos 32 em hexadecimal, de 16 bits. Então, por exemplo, esse número corresponde a FFE0. Corresponde exatamente a menos 32. Então eu vou dar um stop, vou só mudar aqui para contemplar outros valores, né? Outras possibilidades. Ao invés de, por exemplo, ao invés de 32.768, eu vou usar o maior número agora positivo, que é 7 FFF. Esse é o maior número positivo, então os dois são positivos. O resultado de 32.000, esse 7FFF corresponde a 32.767, que dividido por 1.000 vai dar 32. Só que 32 positivo é diferente de menos 32 negativo quando a gente está trabalhando com complemento de 2. No caso, 32 positivo corresponde a 0020, que é 2 vezes 16. Então, vou dar um play. Vou ativar o meu clock automático aqui. Vou dar o meu reset. Vou desativar o reset. E aí, pode perceber que ele vai para 0020. Exatamente 32, como planejado. E aqui mostra a linha 4, né? Se eu descer para cá, também mostra até a memória. 0001105. 0001105. E tá aí o funcionamento do problema 4.